Pai. Te damos graça, Paizinho, por mais este momento em especial, Senhor, em que estamos na Tua presença, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala com cada coração que aqui está, Senhor. Transforma, muda, cura, Pai, as vidas neste lugar, Senhor. O Teu Espírito tem liberdade, Pai, para agir no nosso meio, Senhor. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Aleluia. Há uma presença se movendo neste lugar. É a pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Tome assento, igreja amada do Senhor Jesus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos encontrar muitos testemunhos de pessoas que surpreenderam o Mestre, surpreenderam a Deus. E quando a gente olha para nós, a gente fica pensando o que seria possível fazer para que o Senhor olhasse para nós. A palavra conta a história de um centurião, que um dos seus criados estava doente, estava acamado, e ele vai ter com Jesus. E Jesus prontamente decide ir até a casa dele, mas ele diz assim: não é necessário, basta uma palavra tua. Se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Aleluia! E o Senhor se surpreende com a fé do centurião. Outra ocasião, o Senhor se encontra com uma mulher, e essa mulher está tremendamente angustiada porque a sua filha está doente. A sua filha está à beira da morte. E esta mulher clama, grita, implora por muito tempo atrás de Jesus. E os seus gritos incomodam os discípulos. E os discípulos dizem: Senhor, despede-a, manda ela embora, porque vem gritando atrás de nós. E o Senhor continua testando, pondo à prova a fé daquela mulher. Aquela mulher se joga ao chão, adora o Senhor, implora que o Senhor cure a sua filha. E o Senhor diz: não é bom tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. E essa mulher diz assim: é verdade, mas até os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor diz assim: olha, e nem em Israel eu vi tamanha fé. Aleluia! Presta atenção. Existem pessoas que conseguem ir além, que conseguem fazer um mais, e chamam a atenção do Mestre. A palavra diz que havia uma multidão que oprimia Jesus, ou seja, ele estava sendo apertado de tanta gente à sua volta, mas uma mulher tocou na orla do vestido do Mestre e recebeu a cura, saiu virtude. Ela conseguiu romper aquela multidão, e eu afirmo para você que tinha muitas pessoas ali que precisavam de um milagre, mas não conseguiram chegar até o Mestre. Mas essa mulher, a palavra diz que ela foi se arrastando, ela foi abrindo caminho no meio da multidão. Você pode imaginar, o Mestre está lá sendo oprimido, e aquela multidão à sua volta, e uma mulher vem se arrastando, dá licença, e vem se arrastando, e até que ela não conseguiu tocar em outra parte,
Não é que ela se abaixou para tocar na orla do vestido do Senhor, é que ela vinha se arrastando, rompendo barreiras, quebrando barreiras, destruindo fortalezas, lutando contra si mesmo, contra a sua fraqueza, contra o seu fluxo de sangue já de 12 anos, até que ela chega em Jesus e quem sabe só com a ponta do dedinho conseguiu tocar. Mas se alguém tocar em Jesus nessa noite, leva a sua bênção. Alabaralabachúria, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos falar de tantos testemunhos relatados na palavra de Deus, mas eu escolhi um e quero falar contigo. Marcos capítulo 2 e o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém. De tantas coisas que poderíamos extrair desta história, a fé destes 4 amigos, ela é extraordinária. Porque a palavra diz: vendo Jesus, a fé deles. Presta atenção. O Senhor, Ele enxerga a fé. O Senhor percebe, o Senhor vê a fé. Esses 4 amigos, eles tomam uma atitude de fé. Não era palavras, era ação. Eles tomam uma atitude de fé tão poderosa, uma atitude tão poderosa de fé, que faz com que o Senhor perceba a fé deles, que o Senhor enxergue a fé deles, porque a palavra diz: e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico. Sabe, muitas vezes quando você vai orar por alguém, é impressionante, porque quando você vai orar por alguém que tem fé, você já sabe que Jesus vai fazer o milagre. Eu lembro quando fomos ministrar a palavra lá em Londrina, e chegou uma irmã, e ela falou: pastor, os meus seios estão tomados de nódulos, mas eu sei que Jesus vai me curar. Mas ela não falou da boca para fora. Quando ela falou: eu sei que Jesus vai me curar, eu sabia que o milagre já tinha acontecido. E ela saiu curada, foi para o banheiro, fez o teste, voltou e falou: pastor, os pequenos sumiram tudo, mas tem um grande ainda aqui. Eu falei: então vamos orar de novo. E oramos de novo e desapareceu. Estes homens, eles criam firmemente, eles criam sem titubear, eles criam plenamente, absolutamente,
que se o seu amigo fosse colocado diante de Jesus, o seu amigo seria curado. E diante dessa fé que estava dentro do coração deles, nada pôde detê-los. A palavra diz que uma multidão chegou à casa, porque sabiam que Jesus estava ali. E você imagina que a casa estava lotada, a porta estava aberta, mas havia uma multidão de gente lá. E quantas pessoas queriam entrar e não entraram? Quantas pessoas doentes, quantos enfermos, quantos angustiados chegaram? Mas aquela multidão foi uma barreira para eles intransponível, porque a sua fé trouxe eles até aquele ponto. Mas aqueles 4 amigos, a fé deles tinha um extra. A fé deles era uma fé extraordinária. Quando eles chegaram, quem sabe eles chegaram por último, pois eles vinham carregando um paralítico, não sabemos quantos quilômetros eles trouxeram aquele homem. E quando eles chegam de longe, eles já veem a multidão. E quem sabe um deles diz assim: rapaz, olha só essa multidão, como será possível chegar até Jesus? Vou dizer algo para você. A tua fé te trouxe até aqui hoje. A tua fé te trouxe até este local nessa noite. E quem sabe seja necessário um extra para que você se apresente diante de Jesus. Aqueles amigos, eles não desistiram. A palavra diz que eles deram um jeito, subiram na casa, levaram o paralítico para cima. E Jesus, sabendo de tudo isso, irmão, presta atenção, arranca o telhado, quebra a parede, quebra a laje, quebra sei lá o que tinha ali, fizeram um buraco. E você imagina o Senhor Jesus no meio da casa aqui, dando uma palavra, e começa aquele barulho, e todo mundo para, meu Deus, o que houve? E o Senhor está olhando. E uma fé extraordinária, rompendo barreiras. Começa a cair poeira, começa a cair palha, começa a cair pedaço de pau, e o Senhor, afasta aí, afasta aí. Tem gente com fé chegando aqui. Tem gente com fé chegando aqui. Tem gente com fé chegando aqui. Tem gente com fé extraordinária chegando neste lugar. Aleluia. A palavra diz que não houve mais nada, irmão, não tinha mais o que fazer. Diante de uma fé extraordinária, só tem um resultado: a conquista da bênção. Alabaralamacê. Aleluia. Quem sabe você olha para você mesmo e diz assim: a minha fé é pequena. Irmão, não é o tamanho da tua fé, é a atitude. Eu vou repetir: não é o tamanho da tua fé, é a tua atitude. Quando estivemos ali no Uruguai, no trabalho do pastor Cash Luna, havia mais ou menos não, foi estimado 32 mil pessoas naquele local, num campo de golfe. E eu cheguei atrasado, porque nos desencontramos com o pastor Joabe. O apóstolo estava ministrando na Argentina e veio direto para aquele evento. E nós fomos aqui do Brasil e não nos encontramos. E chovia torrencialmente. E naquele campo de golfe a água estava para cima das nossas canelas. Literalmente com o pé dentro da água. Compramos uns guarda-chuva, outros com capinha de chuva. E aqueles milhares e milhares de irmãos naquele local. E nós procurando o apóstolo e não achávamos. E eu pensei: se eu conheço bem o meu irmão, ele está bem agarrado lá na frente, então eu vou ter que romper essa barreira. E me meti, fui, cheguei bem lá na frente. Onde é que eu achei o apóstolo Joabe? Bem lá na frente, morrendo de frio, só de camisa. Eu falei: ó, mano, uma jaqueta aqui para você.
Irmão Cris estava lá, não estava, irmão Cris? Estava junto lá o nosso presbítero. E eu achei, poxa, nós estamos aqui, que tremendo, que maravilhoso. Irmãos, na hora da oração, o pastor fez uma oração tão simples, porque quem já ouviu o pastor Castiluna ministrando sabe que ele ora bem tranquilo. E ele fez aquela oração tranquila e depois disse assim: agora vamos ouvir os testemunhos. E de tantos testemunhos, subiu um casal com um menininho de 2 anos. E aquele casal falou assim: a gente veio da Argentina, viemos de carro. Eu vim com o meu carro, e a minha família e o nosso pastor veio com o carro deles, mas não deixaram ele passar na fronteira, porque tinha algum problema no documento, ele teve que voltar, e a gente veio sozinho, com o dinheiro contadinho. E quando nós chegamos aqui, paramos num lugar para fazer um lanche, e quando saímos, o nosso carro tinha sido rebocado. E a gente se desesperou, porque nós paramos num lugar onde era proibido, e foi uma luta para a gente conseguir tirar o carro de lá. E gastamos todo o nosso dinheiro e pensamos em voltar. E aí falamos: não, mas se nós chegamos até aqui, para a cura do nosso filho que é cego, que nasceu cego e não enxerga nada, então nós vamos lá. A gente vai dormir dentro do carro e a gente vai lá. Porque eles gastaram para tirar o carro. Mas daí começou a chover. Tempestade, literalmente era tempestade. E eles falaram: não, se a gente veio até aqui, a gente vai com chuva mesmo. Mas e se o nenê ficar doente? Não, o nenê já é cego. Nós viemos aqui para Jesus curar, então nós vamos. E eles contando, e nós vendo, e nós ali assistindo Jesus operar. E ele falou, e quando o Senhor começou a orar, de repente o meu menino olhou para mim e falou assim: papá, te estou viendo. Pai, eu estou vendo. Papai, eu estou te vendo. E ele falou: eu não acreditei. E eu falei: você está me vendo, filho? Então onde é que está o nariz do pai? E me afastei dele e ele estendeu a mão e tocou no meu nariz. E eu falei: filho, onde é que está minha orelha? E ele tocou. E o pastor Castiluna saiu e disse assim: então vem aqui. E o menino ia, toca no meu nariz, toca. E o menino enxergou perfeitamente. Aleluia! Uma fé extraordinária, uma fé que quebra barreiras, uma fé que arrebenta as cordas. Aleluia! O milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, ele acontece quando não há mais opções. Não porque ele não possa fazer quando há opções, é porque quando há opções, a nossa fé se limita e se enfraquece. Sempre que houver uma possibilidade, a nossa fé estará limitada. Sempre que houver uma possibilidade humana, a nossa fé se limita. Se tem uma Unimed, se tem um médico, se tem um hospital, pastor, o senhor é contra? Não, muito pelo contrário, irmão. Os médicos foram deixados por Deus para nos ajudar. Mas eu quero dizer para você, que você não precisa ficar sem opção para buscar de Jesus, para exercer uma fé extraordinária. Você pode pôr em prática hoje. Hoje você pode dizer: eu quero ver Jesus. Eu quero entrar na presença dEle, porque se eu entrar na presença dEle, tudo muda. Este homem estava paralisado em cima de uma cama, não sabemos quanto tempo. Presta atenção, os seus músculos estavam flácidos, os seus nervos atrofiados, os seus ossos enfraquecidos, não se movia,
Mas um encontro com Jesus, um só encontro com Jesus, proporcionado por amigos com fé extraordinária, mudou por completo a história da sua vida. Esse homem se levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. Aquele que antes não levantava da cama, na mesma hora, de pé, toma a cama, com seus pecados perdoados, a sua história mudada, e depois de muitos anos, ele pode andar para onde ele quiser, a hora que ele quiser, fazer do jeito que ele quiser, porque se encontrou com Jesus. Quem sabe você chegou aqui com algo que te aprisiona, está amarrado, está amordaçado, está paralisado, e o Senhor te diz assim: você tem amigos. Quem sabe você está paralisado, mas o Senhor te diz: você tem amigos com uma fé extraordinária nesta noite, para operar o sobrenatural de Deus. Remanda, rabababá. Eu vou repetir um testemunho aqui. Um dia uma senhora sentou ali onde está o irmão Edson. Levanta a mão, irmão Edson. Bem aí estava sentada uma senhora. E eu cheguei perto dela e falei assim: o que a senhora precisa? E ela falou: eu tenho câncer, eu vou fazer uma raspagem, vou tirar os 2 seios e vão raspar, para ver se salva a minha vida. Eu falei: então nós vamos orar e Jesus vai curar a senhora. Ela falou: mas eu não tenho fé. Eu falei: não tem problema, eu tenho fé. Chamei o pastor Alfeu. Falei: pastor, vem aqui, o senhor também tem fé? Eu falei: tenho. Então vamos orar. E aquela senhora iria fazer a cirurgia. Oramos por ela. E eu falei assim: minha senhora, segura. Isso era quarta-feira. Eu falei: segura até segunda-feira. Segura até segunda-feira, para a senhora ver o que vai acontecer. E no outro dia a filha ligou e disse assim: mamãe, está tudo pronto para a senhora fazer a cirurgia. E ela falou: não vou fazer. Eu vou esperar até segunda-feira. Mas nós já pagamos, já tudo agendado. Eu vou confiar na palavra do pastor. Eu vou esperar até segunda-feira. Uma fé extraordinária brotou no coração daquela senhora. Ela estava disposta a pagar de novo. Ela estava disposta a pagar o médico de novo, a fazer a consulta de novo. A filha ficou nervosa, a filha ficou brava, mas no outro domingo ela subiu neste púlpito aqui para dizer: Jesus me curou. Alamandaramachúria. Aleluia. Presta atenção. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Qualquer pessoa que tenha entrado em contato com Jesus, a tristeza dará lugar à alegria. A depressão dará lugar ao óleo, à unção do riso. Aleluia, 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 oh glória a Deus, aleluia. Quantas vezes entrei nessa salinha, juntamente com o apóstolo, e as pessoas entravam ali e diziam assim: estou com depressão, estou tomando remédio faixa preta, não quero sair do quarto. E o apóstolo só dizia assim: é mesmo? É mesmo? Óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. E de repente aquela pessoa começa a rir, e quem olha diz assim: tá doido? O que deu? Tá maluca? O Senhor quer derramar óleo de alegria nessa noite.
vai derramar óleo de alegria. Oh, Jemahai, Derimanamaralabaralabashuria. Aleluia. Quem se encontra com Jesus, a tristeza tem que sair, porque a palavra do Todo-Poderoso diz que na sua presença, e não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus, é o Senhor que diz. Porque você pode pensar, eu estou triste, não sei porquê. E se tu for no médico, ele vai dizer, não, está faltando isso, está faltando aquilo. Tu vai tomar esse remédio e ele vai dopar você. Mas a palavra diz que na presença do Senhor, deixa eu explicar algo para você. A tristeza é um espírito maligno. É um espírito de tristeza. Mas a palavra poderosa do nosso Deus diz assim: na presença de Jesus Cristo, até a tristeza tem que saltar de alegria. Tem que saltar de alegria. Tem que atarabababababá. Você pode imaginar o espírito maligno de tristeza habitando na pessoa, e quando Jesus Cristo chega, o espírito maligno olha para o Senhor Jesus e começa a rir, é obrigado, é obrigado, é obrigado. Toda a depressão vai sair, toda a amargura vai sair, toda a angústia vai sair, e vem óleo de alegria sobre a tua vida, nessa noite, nessa noite. Leica labaralabaralabashuria, remandarababaralabaxuria anderemassúria. Quando nos encontramos com Jesus Cristo, toda vergonha desaparece. Toda vergonha desaparece. O pastor Enéas foi chamado para orar por uma senhora. Seu filho ligou para o pastor. E ele chegou na casa daquela mulher e os vidros, as janelas estavam todas fechadas com um blackout. Uma luz fraquinha naquela sala. E aquela senhora ali não queria se levantar. E o pastor chegou para ela e falou assim: minha senhora, o que a senhora tem? E ela falou assim: eu vou morrer. E quando ela falou, eu vou morrer, ele falou: vai. E é hoje e é agora. E o filho arregalou o olho, ele falou: sim, esse espírito maligno vai morrer hoje e agora, e vai sair, vai nascer uma nova criatura em Deus. Aleluia! Eu conheci essa senhora. E se você tiver a oportunidade de ir lá em Londrina, ou se ela vier aqui um dia, você vai conhecê-la. Aquela que não falava, aquela que tinha vergonha, aquela que não sorria, aquela que dizia que ia morrer, ela virou promoter, porque sorri demais agora. É incrível. Você chega perto dela: mas Senhor, pastor, como é que está a palhoça? Como é que estão os irmãos? Eu falei: meu Deus do céu. O capeta vai sair envergonhado daqui hoje. Vai sair envergonhado. Alabaralabaralabaralabachei. Anderei calabaralabaralabachuri, anderei manamaralabassúria. O Deus que nós servimos está bem vivo e está cuidando de nós. Alamandere manamai, dere manamaralabaralabachúria. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Eu digo e afirmo para você: Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Você não precisa de psicólogo, você não precisa de psiquiatra. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Eu estava estudando psicologia, mas quando eu descobri que você vai dar
remedinho tarja preta e que você não vai mudar a história de ninguém. Você só vai deixar ele dopado. Então ele não vai mais ter sentimento nenhum. Ele não tem sentimento de alegria, ele não tem sentimento de tristeza, ele é um zumbi andando. Eu pensei, não é isso que eu quero para mim. Eu conheço um Jesus. Eu conheço um Jesus que transforma alegria, gozo, paz. Um dia eu cheguei na casa de um irmão ali, está ali, nosso irmão Juninho, angustiado, oprimido, e o inimigo ataca qualquer um de nós. E aquele que antes estava chorando, aquele que antes estava amargurado, o apóstolo orou e disse: receba a alegria do Espírito Santo. E o irmão Juninho começou a rir, e começou a rir, e começou a rir, e caiu naquele sofá, e deitou com a cabecinha aqui em cima dessa perna aqui, e eu abracei a cabecinha dele, e a alegria do Espírito Santo estava ali. E de repente a esposa saiu do quarto chorando, e olha para o marido, e não dava para entender, porque ele estava rindo, parecia doido. É o óleo de alegria, é a unção de alegria. De repente vem a sogra também estava angustiada, a sogra também estava triste, mas quando ela chega, começa a falar língua estranha. E de repente, bum, caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela começou a profetizar e ela diz assim: te levarei por muitas nações. E ela começou a profetizar sobre a vida do apóstolo. E eu comecei a me alegrar. E naqueles dias eu estava com uma dor tão terrível aqui no meu peito, uma dor insuportável, que me afligia por anos já. E ela profetizando, o Espírito Santo na boca dela, sobre a vida do nosso apóstolo. E enquanto ela estava profetizando, eu disse assim: o Senhor poderia falar comigo? Eu falei: mas não precisa, está tão bom, que maravilha. E quando eu falei isso, em pensamento, ela disse assim: e você? Eu já te curei, eu já te sarei, eu já te curei de tantas coisas que você nem sabe. Uau! Lei calamahai de lei. Alegra o teu coração, porque Jesus Cristo está aqui e a multidão é pequena, é fácil de tocar nele nessa noite. Jesus é a causa de toda a existência. Toda a existência humana é por causa de Jesus. E Jesus é a causa da derrota de Satanás. Aleluia! Jesus é a causa da derrota de Satanás. Jesus é a causa da extinção da morte eterna. Jesus é a causa da restauração do homem. Aleluia! Aleluia! E Ele está passeando aqui. Oh, meu amado, se os nossos olhos espirituais fossem abertos agora, quem sabe você poderia ver o Senhor passeando no meio da igreja. Nessa manhã, enquanto ministrávamos, um irmão teve uma visão. Ele falou: pastor, enquanto ministrávamos, a luz de Cristo inundou aqui, e eu vi a pessoa do Espírito Santo dentro da igreja. Irmão, que privilégio! Que privilégio, quem sabe o Senhor possa abrir os olhos de alguém nessa noite. Eu vou resumir a parte de um testemunho aqui. Um dia em que orávamos com o apóstolo e caiu o poder de Deus
No final, ele veio e falou para mim assim: o 7º anjo chegou. Eu falei, amém. E logo depois, passados uns dias, nós viajamos para a África. E quando chegamos lá em Moçambique, a glória de Deus caiu naquela casa. Não, irmãos, a glória de Deus caiu. Sabe quando Pedro estava pregando e a palavra diz assim, e de repente caiu o Espírito Santo? Foi essa a experiência que nós vivemos. Porque estava como está aqui. Todos estavam prestando atenção no que ele estava falando. E o apóstolo estava pregando e eu estava ali filmando. E o intérprete estava aqui. E de repente, o intérprete foi eletrocutado. E quando ele caiu, a igreja toda foi cheia na mesma hora do Espírito Santo. Como tinha muita gente, as crianças estavam para o lado de fora, olhando pelas janelas. E o apóstolo diz, não, vamos abrir espaço, deixa as crianças entrarem. E as crianças entraram. E uma daquelas crianças, o pastor da igreja lá, o pastor Paulo Balango, disse assim, o que você gostaria de falar para o apóstolo? E ela falou, eu gostaria que o senhor voltasse de novo. Quando que o senhor vai voltar? E o apóstolo falou, eu não sei, quando o Senhor permitir. Mas por que você quer que eu volte? E ela falou assim, por causa do 7º anjo. La machoria. Alalabara la bachuria. Alamandelei calabai delei calabara la bachuria andere manamara la basuria. Aleluia. 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 Eu não sei o que o Espírito Santo quer fazer, irmão, nunca sei. Mas Ele quer fazer algo hoje diferente. Arabarabaxê, mandarabaxúria. Atitudes de fé extraordinária revelam um Cristo extraordinário. Somos milhões e milhões de cristãos no mundo. Cristãos católicos, cristãos ortodoxos, cristãos protestantes, cristãos evangélicos e até mesmo cristãos desigrejados. Aleluia. E todos têm fé. E diante da sua fé, o Senhor se revela diante da sua fé. Alguns creem no Cristo que ainda está pendurado numa cruz. Outros creem no Cristo da cruz vazia. Mas os que têm uma fé extraordinária revelam um Cristo extraordinário. Revela um Cristo que caminha consigo. Revela um Cristo que levanta pela manhã e diz assim, bom dia. O que nós vamos fazer hoje? Enquanto eu preparava esta palavra, e eu confesso para os irmãos que não tem nada a ver comigo essa palavra, porque foi todinha dirigida pelo Espírito Santo, do começo ao final, e é coisa mais linda quando acontece isso.
que você não tem noção de como é difícil ministrar 2 vezes por semana para o mesmo povo. Então é muito bom quando o Espírito Santo tem misericórdia e diz assim: deixa que eu vou fazer hoje. Deixa que eu vou fazer, meu filho. O Espírito Santo falou ao meu coração: uma fé extraordinária revelará um Cristo extraordinário. E eu comecei a anotar aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e é tudo que está na palavra. O nosso Cristo está vivo, Ele é poderoso, Ele é misterioso, Ele é o último Adão, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e ômega, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva que mata a tua sede, Ele é o lírio dos vales, Ele é a rocha inabalável, Ele é o maná que desceu do céu, Ele é o leão de Judá, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o autor da vida, Ele é de eternidade a eternidade, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus encarnado, Ele é o soberano, Ele é o salvador do mundo, Ele é o meu salvador, Ele é quem pisa a cabeça da serpente, é Ele quem tirou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás, Ele é o justo juiz, Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a luz do mundo, porque para Ele e por Ele todas as coisas foram feitas. Ele é sobre quem repousou o Espírito Santo, Ele é o escolhido de Deus, Ele é quem me comprou por alto e bom preço, é Ele quem perdoou os meus pecados, foi Ele quem escreveu meu nome no livro da vida, foi Ele quem me amou primeiro, é Ele que diz: operando Deus, quem impedirá? Ele é o mais belo entre os milhares, Ele é o general de guerra, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o noivo, eu a noiva, é Ele que virá prontamente buscar a sua igreja, é Ele que diz: eis que cedo venho, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ei, Elehai delei calabara la bara la basuria, tocanda rabashe, te calabara la basuria. Aleluia! Revela-nos, Espírito Santo, quem é Jesus. Revela-nos, Espírito Santo, quem é Jesus. Fica de pé, igreja amada do Senhor. O ministério da Santa Ceia esteja preparando, o ministério de louvor esteja aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a tua fé extraordinária te coloca face a face com Jesus, você percebe que não é a tua fé que é extraordinária, quem é extraordinário é Ele. Sabe, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais, uma atitude mais, vai te revelar o quão extraordinário é o Jesus que habita em você. Eu te convido a fechar os teus olhos se você deseja. O que você poderia fazer de extra para chegar até a presença do Senhor? Quão profundo é o desejo do teu coração de conhecer Jesus? Jesus é misterioso. O Jesus histórico, esse todos conhecem. Mas o Jesus ressurreto se dá
através de revelação. É Ele que se revela. E Ele não se revela para qualquer um. Ele se revela para quem quer. Para quem quer de verdade. Um dia meus pais viajaram. E eu fiquei sozinho em casa e eu disse: é hoje o dia que eu vou me encontrar com Jesus. E eu comecei a orar pela manhã, e orei a manhã toda, e orei a tarde toda, e entrei noite adentro orando, e acordei pela madrugada, e o Espírito Santo não havia se revelado, e eu fiquei frustrado, porque eu tinha orado o dia todo, a noite toda, e o Senhor não se revelou, e eu fiquei tão angustiado, e eu pensei em desistir do Senhor. Eu pensei, o Senhor não se revelou, e eu pensei, eu não quero mais saber disso para a minha vida. E os anos se passaram, e eu continuava na igreja, mas não queria mais saber de nada. Eu continuava tocando na igreja, mas não queria saber mais de nada, porque eu tinha buscado a sua face e não tinha encontrado. Até que um amigo com uma fé extraordinária encostou do meu lado e falou assim: Nai, vamos orar. Carlinhos, pastor Aquésio, você conhece o Carlinhos, o negão. Encostou e falou assim: ô Nai, vamos orar. E eu pensei dentro de mim: esse negão é tão gente boa, tão meu amigo, se eu falar para ele que eu não creio em nada disso aí, eu vou aborrecer ele. Eu falei: então tá, então vamos orar. Eu pensei que cada um ia orar à vontade. Não, 4 horas da manhã tocou o telefone lá na minha casa. Era telefone aquele convencional, ainda nem existia celular. E eu atendi. Quando atendi, o Carlinhos falou assim: vamos orar, Nai? Eu falei: vamos. E eu pensei, esse cara é maluco, o cara é doido, 4 horas da manhã orar. Desliguei o telefone e fui dormir. No outro dia ele me encontrou e falou: e aí, Nai, como é que foi a oração? E eu falei: foi boa. No outro dia de novo ele me liga pela madrugada: aí, Nai, vamos orar. Sabe, um amigo que tem uma fé extraordinária, ele sabia que eu estava morto espiritualmente. Porque eu ministrava o louvor da igreja, e ele tocava a bateria, e o fogo caía, e as pessoas falavam língua estranha, e as pessoas eram curadas, e eu seco. E o meu papai dizia assim: o Nai é um iceberg. Ele não dizia que eu era gelado, ele dizia que eu era um iceberg. E o Carlinhos vinha, e aí Nai orou, e eu comecei a pensar: eu não posso ficar mentindo para ele, ele é tão gente boa. E aí ele me liga de novo, e eu falei: vamos. E aí eu falei: agora eu vou orar, porque como é que eu vou mentir para o meu amigo de novo? Dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu já te busquei, o Senhor não se revelou, eu não acredito mais em nada, mas se o Senhor quiser, estou aqui. E ali começou a minha conversão, com 17 anos. Ali começou o Senhor a transformar esse vaso. O irmão Adriano que está lá atrás é dessa época também, irmão Adriano. Conheceu o Carlinhos, conheceu o Enga, aqueles homens de Deus. Eu quero dizer para você, igreja amada, para você que está fracassado, para você que está longe do Senhor, tem amigos teus
nesta noite, que estão aqui dentro, com uma fé extraordinária. Tem gente aqui dentro dessa igreja que está orando todos os dias, para que Deus traga um avivamento nesta cidade. Tem gente dentro dessa igreja que está jejuando semanalmente, para que o Senhor venha salvar a nossa nação, para que o Senhor venha trazer um avivamento no Brasil. E eu quero dizer para você uma coisa: quando o Espírito Santo se derramou lá em Atos 2, e o apóstolo Pedro se levanta, ele diz assim: isto foi o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei, ele usa a palavra do meu Espírito, porque ele sabia que não era ainda completo, por isso ele diz: derramarei do meu Espírito. Mas se você vai para o profeta Joel, Joel diz assim: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Há uma diferença muito grande. Lá em Pentecostes foi derramado do Espírito Santo, mas há uma promessa que nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, o Espírito será derramado sobre toda a carne, e os nossos filhos profetizarão, terão visões. É o Espírito Santo preparando a igreja para o encontro com o noivo. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Adore o Senhor. Arababá.